evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Alanzinho? Salve, salve, meu povo! E aí, galera? Como estamos? Querendo saber a fofoca do casamento do Otto, né? Já estão querendo saber a fofoca do casamento do Otto. Ai, foi muito bom, cara, aquele casamento. Gente do céu. Nossa senhora. Pô, aluguei uma casa pra levar os padrinhos todos, né? Pô, fui lá, fiz uma surpresa pro Otto. Botei lá um grupinho de pagode, né, no pós-casamento, né? Pô, eu cheio de medo, todo preocupado, né, cara? Falei, porra, aluguei uma casa, pô, um grupo de pagode, meia-noite. Eu falei, cara, vou incomodar os vizinhos, já tô vendo que vai dar treta, vai dar treta, vai dar treta. E aí, pô, cheguei na casa, pô, fui no vizinho, uma casa era abandonada, no outro vizinho, né? Não era abandonada, o outro vizinho tava lá. Aí eu fui lá e conversei com ele, eu falei, pô, cara, peço desculpa aí, é porque meu amigo, pô, vai casar, sabe como é que é. Pô, eu chamei, né, um negocinho aqui pra fazer um barulhinho com cavaquinho, não sei o que. Se incomodar, por favor, me avisa, né, não quero que, né, tirar o conforto, né, do sono de vocês na sexta-feira à noite, né. Então fui lá, conversei, a pessoa, não tem problema não, liga não sei o que. Aí, pô, falei, fiquei mais tranquilo, né, o único vizinho do lado, né, não ia reclamar, então eu fiquei mais tranquilo, fiquei mais de boa. E aí, quando deu meia-noite, a gente voltou pra casa, o pagode começou a tocar, taca, 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 e quando a gente olha no terreno de trás, tá tendo um evento chamado de Terratronic. Terratronic. Procura na internet, tu vai entender. Terratronic é simplesmente uma rave no terreno de trás da casa que a gente tinha alugado, pô. E eu preocupado e desesperado com o meu pagodinho, ou seja, a gente ficou escutando um tunte-tunte do momento que o Otto chegou do pagode até o dia seguinte, pô. Até 8 horas da noite do dia seguinte, pô. Tá maluco. E eu preocupado com o meu cavaco, tá ligado? Ai, meu Deus do céu, mas foi bom, né? Foi bom. A gente tomou uns Guaraná e deu pra dormir na moral. Cara, tinha uma rave atrás da casa e eu passei dias preocupado com isso, porque, cara, contrata ou não contrata? Contrata ou não contrata? Né, o pagode. Pô, já pensou, chega lá, contrata, gasta um dinheiro, o cara vai lá e não pode tocar? Pô, tá doido, mano. Cara, mas foi muito bom, gente, foi muito bom. Muito bom, cara. Curti pra caraca, foi muito bom. Enfim, eu nem consegui, cara, nem me preocupei em ficar fazendo story. Eu ia mostrar pra vocês, só que, pô, no final das contas eu falei, quer saber? Dane-se, né? Vou aproveitar o momento. Mas é isso, cara. Aí a galera da casa ficou meio chateada que tinha uma rave atrás. E era uma rave de verdade, gente, enorme. Tinha uma tenda enorme lá dentro, a galera lá no tunte-tunte, né? Enfim. Bate-papo feito, cá estamos nós, voltando de recesso, já comunico a vocês, acho que vocês já sabem, que esse segundo semestre, ele é um semestre bem mais curto do que o primeiro semestre. No primeiro semestre, você começa a ter aula em fevereiro. Então, tem fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, pedacinho de julho e você para no final de julho. Não é isso? 5 meses e meio. O segundo semestre, para vocês, vestibulandos, tem 3 meses. Então, não é um semestre, é um trimestre. Por quê? Você vai ter aula agosto, setembro, outubro, início de novembro é o Enem. É bom saber disso. Professor, meu Deus do céu. Cara, eu sei que é ruim falar sobre isso, mas tem que falar sobre isso. Senão, às vezes, ficam relaxados, não sei o quê. Cara, tá chegando a hora, mano. Tá chegando a hora. Reta final é o sprint final, mano. Foca, concentra, trabalha, estuda.
estuda, que vai dar certo lá na frente. Tudo bem? Beleza? Bom, o nosso bate-papo de hoje é sobre equilíbrio químico. Nesse momento, a gente vai começar todo o nosso processo dentro de equilíbrio e essa aula ela vai acabar durando algumas semanas, tá? Não especificamente o KC e o KP, mas equilíbrio é um assunto que é trabalhado segundo uma série de conceitos que eu preciso passar para vocês em cada uma das aulas. Inclusive, é na parte de equilíbrio, especificamente o equilíbrio iônico, que a gente trata de uma das coisas que mais aparecem para vocês em prova, que é pH e pOH. Beleza? Então vai ter uma aula de equilíbrio iônico, que vai ser uma aula que a gente fala sobre Ka, sobre Kb, sobre Kw, uma série de constantes que aparecem aqui, e a gente vai acabar trazendo os conceitos de pH e pOH, que envolve log, eu sei que vocês não gostam muito, mas enfim, faz parte do processo, tá bom? Vamos lá. Então a gente vai conversar aqui sobre Kc e Kp, as nossas primeiras duas constantes dentro de equilíbrio, mas antes, vocês sabem que eu não sou muito fã disso aqui, eu prefiro o nosso quadro. Vem comigo, meu povo! Já tá organizado. Já está estruturado, não é? Já coloquei aqui para vocês, né, tudo que a gente vai conversar nesse primeiro momento. E vamos lá para a gente começar a bater um papo. Fala, Loninha! Tudo bem, minha querida? Fala aí. Vamos embora, vamos seguir nossa vida. Para começar, para a gente entender o que é equilíbrio químico, a gente precisa primeiro saber que a gente estuda equilíbrio quando a gente trata especificamente de um tipo de reação, que é uma reação chamada de reação reversível. Alan, o que é uma reação reversível? Reação reversível é aquela reação onde os reagentes se transformam em produtos e, ao mesmo tempo, os produtos voltam a ser reagentes. Para que vocês entendam isso melhor, eu preciso exaltar algumas nomenclaturas. Vamos dizer o seguinte aqui. Eu quero contar para vocês que tudo que aparece do lado esquerdo da seta é chamado de reagente, enquanto que aquilo que aparece depois da seta é chamado e conhecido como produtos. Isso é importante, porque eu vou usar várias vezes esse termo, reagente e produto. Gente, reagente é quem reage, é onde começa a história. Produto é o que é produzido, é o que é formado. Tudo bem? Beleza. A partir disso, a gente tem que entender o seguinte. Legal, reagente e produto. Tem duas setas, uma em cima e uma embaixo. A seta de cima, nesse caso, nesse meu desenho, indica a ida do reagente para o produto. Essa seta, ela vai indicar para a gente o sentido que eu chamo de sentido 1 dessa reação. Alan, a seta de cima é sempre o sentido 1? Não. A seta que vai do reagente para o produto é sempre o sentido 1. Esse sentido 1, ele é chamado de sentido direto. Sentido direto dessa reação. Agora, no caminho de volta dos produtos para os reagentes, eu vou ter o sentido 2. O sentido 2 é chamado de sentido inverso ou sentido indireto. Conhecer essas nomenclaturas é de suma importância, porque vai ser assim que a gente vai se comunicar. Eu vou falar a reação no sentido direto, a reação no sentido inverso. Ah, vai para os reagentes, vai para os produtos. Esses nomes vão ser úteis para a gente dentro do nosso processo de aprendizagem de equilíbrio químico. Tudo bem? Beleza, gente? Guarda essa informação no coração. Mas, Alan, toda reação reversível está em equilíbrio? Não necessariamente. Não necessariamente. A gente vai dizer que o equilíbrio químico só pode ser atingido quando a reação é reversível. Mas não é sempre que a reação é reversível que o equilíbrio vai estar atingido. O equilíbrio ele acontece em qual cenário? O equilíbrio acontece quando a velocidade da reação no sentido direto, que eu estou colocando aqui, indo da esquerda para a direita, se iguala à velocidade no sentido inverso. Como assim? Quando uma reação química reversível tem a mesma velocidade indo daqui para cá e indo daqui para cá, quando essas velocidades elas estão iguais, quando a taxa de transformação dos reagentes em produtos se iguala à taxa de transformação dos produtos em reagentes, eu vou dizer que essa reação ela atingiu o equilíbrio. Tudo bem? Então, V1 é a velocidade do sentido direto, V2 é a velocidade do sentido inverso. Quando eu falo em velocidade, gente, é a velocidade da reação. Então, quando essas velocidades elas se igualam, a gente pode dizer que o equilíbrio vai ser atingido.
Então, o equilíbrio é atingido quando as velocidades, quando o tempo passa, quando as velocidades elas se igualam. Então, graficamente falando, o equilíbrio ele é atingido. O equilíbrio é atingido, ó, T-EQ. O que isso significa? É o tempo de equilíbrio. Esse daqui é o tempo onde essa reação atingiu o equilíbrio. Quando a gente tem uma igualdade nessas velocidades, é a partir dali que a minha reação entra em equilíbrio. Qualquer tempo antes desse tempo de equilíbrio, a minha reação é reversível, porém ela ainda não atingiu o equilíbrio. Tá? Alan, essas velocidades serem iguais traz alguma consequência? Sim, a consequência que é trazida dentro de uma reação que atingiu o equilíbrio é que se a taxa que o reagente vira produto é igual à taxa que o produto volta a ser reagente, isso traz como consequência que a concentração dos reagentes e dos produtos se mantém constante. Cuidado, gente. Alan, no equilíbrio, a concentração dos reagentes e produtos é igual? Não necessariamente. Não necessariamente. Como é que a gente sabe, olhando para um gráfico de concentração, representado aqui pelo colchete, que o equilíbrio ele foi atingido? A gente diz que o equilíbrio é atingido quando as velocidades se igualam. E a consequência disso, as concentrações se mantêm constantes. Olhando para esse gráfico, que é um tipo de gráfico de concentração pelo tempo, quando é que esse sistema daqui ele entrou em equilíbrio? Repara, esse sistema entra em equilíbrio não nesse ponto onde se iguala. A gente vai dizer que o equilíbrio é atingido quando as concentrações elas ficam constantes. Ou seja, a partir do ponto que as concentrações de reagentes e produtos se mantêm constantes. Esse daqui é o nosso tempo de equilíbrio. Alan, poderia existir alguma situação onde o equilíbrio tinha as concentrações dos reagentes e produtos iguais? Pode existir, mas não é uma premissa. Não é uma premissa. Tudo bem, gente? Então guarda no coração de vocês. O equilíbrio é atingido quando as velocidades se igualam ou quando as concentrações elas ficam constantes. Quando essas retas aqui elas ficam paralelas. Tudo bem, meus amores? Show? Isso que vai ser importante para vocês. Maravilha? E aí, cara, sabendo disso, a gente vai começar a trazer os conceitos relacionados ao equilíbrio químico, que vai ser importante para vocês. Por que eu tô falando isso para vocês, cara? Porque quando a gente trata de equilíbrio químico, a gente tem que entender que algumas constantes aparecerão. São várias. A gente tem nessa aula duas, o Kc e o Kp. Mas vai aparecer lá, principalmente em equilíbrio iônico, outras constantes. Ka, Kb, Kw, Kh, cuidado para não falar rápido, né? Vão achar que quer ir no banheiro, não é? Kh, beleza? Kps, e tem um monte de constante que vem aparecer para vocês. Tá, mas que constantes são essas? Essas constantes são medidas que a gente consegue obter dentro de uma reação química reversível que atinge o equilíbrio. Quando o equilíbrio ele é atingido, dá pra gente prever, dá pra gente calcular qual vai ser a constante de equilíbrio daquela reação, que é uma grandeza que aquela reação reversível vai apresentar. Como é que a gente faz isso? Para a gente ter uma constante de equilíbrio relacionada às concentrações, o famoso Kc, porque se for pressão é Kp, se é concentração é Kc, se é pressão, Kp. A gente vai fazer o seguinte, o Kc de uma equação consiste em pegar a concentração dos produtos de uma reação, a concentração dos produtos de uma reação, elevado ao seu balanceamento, e dividir isso daqui pela concentração dos reagentes, também elevados ao seu balanceamento. Tá? Então, o que a gente tem? Essa daqui é a minha expressão genérica para o Kc. Lembrando que x e y são
os coeficientes estequiométricos. Estequiométricos. Ou seja, em outras palavras, é o nosso balanceamento. Tudo bem até aqui? Beleza? E aí, uma outra coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês é o seguinte. Duas informações em relação ao KC. O KC, ele depende somente da temperatura. Da temperatura. Como assim? É comum vocês perceberem, quando a gente fala sobre KC, que o cara fala assim, considere o KC da reação 1.8, 10 elevado a menos 5 a 25 graus. Esse 25 graus, na maior parte das questões, você não usa para nada, tá? É só para dizer que é aquele valor naquela temperatura, tá? Agora, uma outra coisa que vale a pena colocar em relação ao KC é isso aqui, ó. Somente entrará na expressão do KC gases e aquosos. O que isso significa, gente? Significa que se alguma substância da minha equação estiver no estado sólido ou estiver no estado líquido, isso não entra na expressão do meu KC. Para vocês entenderem um pouco melhor sobre isso, eu vou trazer alguns exemplos aqui, tá? Vou trazer alguns exemplos. Para isso, tira um print desse quadro, tira um printzão, e vamos ver exemplo aqui. Vem comigo. Olha só. Se liga na parada, meu povo. Vamos pegar uma reação real para vocês entenderem como isso de fato vai aparecer. Nota, então, que para a expressão do KC e do KP, né, no KP daqui a pouco, mas agora do KC, a gente vai ter que conhecer bem o estado físico das substâncias. Então, por exemplo, se eu chegar para vocês e colocar aquela reação anteriormente citada. Por exemplo, se eu chegar e falar para vocês assim, ó, H2 gasoso mais I2 gasoso, isso aqui em equilíbrio, reação reversível, com o HI também gasoso. E aqui tem um balanceamento 2 para ficar bonitinho. Te dei essa equação. E aí eu quero saber qual é a expressão do KC para essa equação. Qual é a expressão do KC? A expressão do KC vai ser o KC, ele vai ser igual à concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Produto sobre reagente. Produto sobre reagente. Sempre assim. Então eu vou pegar o seguinte. Aqui vai ser concentração dos produtos, nesse caso HI. Ele fica elevado ao seu balanceamento, nesse caso aqui é 2, sobre a concentração dos reagentes, nesse caso H2 e I2. H2 vezes, e não mais, vezes a concentração do I2, os dois ficam elevados a 1. Essa daqui é a expressão do meu KC. Beleza? O que significa o símbolo K? Constante. Constante. Tá escrito. Beleza? K é constante. Beleza? Foi que foi? Tá, essa é a expressão. Como todo mundo é gás, todo mundo entra. O balanceamento equivale ao expoente. Tudo bem até aqui? Show? Continua comigo, vou pegar mais um caso para vocês. Se eu chegar aqui e colocar carbono mais oxigênio
formando monóxido de carbono. Vou balancear isso aqui desse jeito. E eu quero saber a expressão da constante. Qual vai ser a expressão da constante? Kc aqui. O Kc vai ser produto sobre reagente. Produto sobre reagente. No produto eu tenho o monóxido de carbono. Então vai ser concentração do monóxido de carbono elevado ao seu balanceamento sobre a concentração do reagente. Nesse caso, sobre o O2. O Elan, você esqueceu de colocar o carbono. Não tem o carbono elevado ao quadrado? Não, porque ele é um sólido. Se existe uma substância sólida, essa substância ela não entra na minha expressão de constante. Beleza? Ela não entra na expressão da constante. É assim que funciona. Beleza? Se nesse caso vai sempre aparecer o balanceamento, bom, se aparecer tudo bem, senão tu tem que balancear. Tá? Não necessariamente vai aparecer. Gente, em nenhum cenário eu vou te dar uma certeza, essa reação vai estar balanceada. Não, até porque isso é uma habilidade que vocês têm que desenvolver durante o seu ensino médio, tá? Então a reação ela pode vir balanceada ou não. Se vier, legal. Se não vier, você balanceia, tá? Não tem uma regra onde, sempre que aparecer Kc vai ter que estar balanceado. Não tem essa regra, tá bom? Beleza? Bom, então é assim que a gente representa as nossas constantes de equilíbrio para cada um dos casos. Agora, para vocês entenderem como isso pode cair para vocês, a gente vai pegar um exemplo que apareceu para vocês na nossa apresentação que eu trouxe aqui, tá bom? Vem comigo aqui rapidinho, olha aqui. Se liga. Trouxe para vocês aqui uma questão, tá? Questão de número 1, onde nesta questão a gente vai ter o seguinte. O gráfico mostra a variação da concentração molar em função do tempo. Parou? Parou? Pera lá. Se é um gráfico que fala sobre concentração em função do tempo, quando é que o equilíbrio é atingido? O equilíbrio é atingido quando eu tenho concentração e tempo, quando as concentrações ficam constantes. Então, olhando para cá, a gente vai dizer que o equilíbrio ele é atingido quando as concentrações elas ficam constantes, quando as retas ficam paralelas. Nota que nesse gráfico eles nem se cruzaram. Não tem que se cruzar quando é concentração, tá? Só quando é velocidade, que aí tem que igualar os dois, tá? Então, beleza. Para um determinado processo reversível representado pela equação genérica tananã. Então, a equação genérica é 3A2 dando 2A3. Vamos escrever isso no quadro? Olha só. Questão de número 1. Questão de número 1. A reação foi... Deixa eu ver de novo ali rapidinho. É 3A2? Isso, 3A2. Então, vai lá. A questão fala sobre 3A2, gasoso, reversível, com 2... A3 também gasoso. Tudo bem? Essa é a informação que a gente tem. Qual é a pergunta dele? Vem comigo. A pergunta dele é a seguinte, me deu o gráfico. Ele pergunta assim, dessa forma, segundo o gráfico, é incorreto afirmar que... Vamos parar para pensar aqui um pouquinho? Primeiro, o sistema entrou em equilíbrio entre 30 e 45 minutos? Pera lá. Ele entra em equilíbrio aqui, nesse ponto, quando fica paralelo, que é exatamente entre 30 e 45 minutos. Afirmativa correta. Segundo, a curva 1 representa a variação da concentração molar do nosso A2. Será? Olha só, o A2 é o nosso reagente. Toda vez que a gente trabalha com reagente, a concentração dele diminui com o tempo, porque o reagente é consumido e o produto é formado, o produto é produzido. Então, o reagente ele vai ter a sua concentração reduzida com o tempo, enquanto que o produto vai ter a sua concentração aumentada, elevada com o tempo. Então, a curva 1 representa o nosso reagente,
onde nesse caso o nosso reagente é o A2. Então a curva 1 é o A2? Foi isso que ele falou. O A2 corresponde à curva 1. Letra C. Esse processo tem Kc igual a 0,064? Ué, vamos pensar um pouquinho. Repara, vem aqui comigo para o quadro. Vem comigo para o quadro. Olhando para esses caras, qual é a expressão do Kc para ele? O Kc vai ser a concentração dos produtos, A3 elevado ao quadrado, sobre a concentração dos reagentes, A2 elevado ao cubo. E agora, o que eu vou jogar aqui dentro? O que eu vou jogar aqui dentro são os dados que eu tiro do equilíbrio, até porque essa constante, ela é de equilíbrio, né? Então tem que pegar os valores no equilíbrio. Qual é a concentração do A3 no equilíbrio? O A3, ele é um produto. Então vem comigo. O A3, ele é um produto, o nosso produto, ele vai sendo formado. A curva 2 é sobre o produto. A concentração dele no equilíbrio, que é nesse ponto daqui, é igual a 1. Beleza? Então, o 2, que é o A3, ele vai trazer como concentração 1. Tudo bem, gente? Então, vamos lá? Esse cara daqui vai ser concentração do A3, 1 elevado ao quadrado. Sobre, qual é a concentração do A2? Vem comigo de novo para cá. O A2 é o nosso reagente. O A2 vai sendo consumido com o tempo. E a sua concentração no equilíbrio está entre 2 e 3. E isso aqui vai ser igual a 2,5. Então aqui a gente vai colocar 2,5, 2,5 elevado ao cubo. Quanto vai dar isso daqui? Deixa eu fazer essa conta. Ó, isso aqui vai dar pra gente o seguinte. Ó, isso aqui vai dar 1 dividido por 2,5, dividido por 2,5, dividido por 2,5. Isso aqui deu 0,064. Esse Kc vai ser 0,064. Foi isso que ele contou pra gente? Vamos olhar para as opções. 0,064. O que ele colocou pra gente aqui foi exatamente isso. O Kc é 0,064. Beleza? Então a A, a B e a C estão certas, ele quer a errada. Até atingir o equilíbrio, a velocidade média de consumo do reagente é de 0,04 mol por litro minuto. Alan, como é que eu chego nesse resultado? A velocidade média, assim como na física é a variação do espaço pela variação do tempo. Na química, é variação da concentração pela variação do tempo. Tá? Então, o que ele conta pra gente? Até a gente atingir o equilíbrio, a velocidade média é essa daqui, em relação a quem? Em relação aos reagentes. Tá, vamos pensar aqui um pouquinho? Em relação ao reagente, reagente é o nosso A2, é o cara que vai sendo consumido. Ué, ele começa na concentração 4 e termina na concentração 2,5. Qual é a variação na concentração? Qual é, entre aspas, o ΔS? Nesse caso aqui é o delta da concentração. O delta, que é essa variação, ele vai de 4 até 2,5. Quanto variou isso daqui? Variou 1,5, não foi? Variou 1,5. Quanto tempo variou? Foi de 0 até esse termo que está aqui, que é entre 30 e 45. Vamos parar para pensar aqui um pouquinho? Olha só, a velocidade média dos reagentes vai ser igual ao seguinte. A variação da concentração, que foi de 1,5, sobre a variação do tempo. Se você perceber, qual é o tempo que a gente vai colocar aqui? Vem comigo aqui rapidinho. Qual é o tempo aqui? Cada intervalo desse, a cada 2 eu tenho 15, então aqui é 7,5. Então vai ser 30 mais 7,5. Então isso aqui vai dar 37,5. Tudo bem? Então isso aqui vai dar 37,5. 37,5. Quanto dá essa razão? 1,5 sobre 37,5. Deixa eu ver quanto vai dar isso daqui. 1,5 dividido por 37,5. Isso deu 0,04. 1,5 dividido por 37,5. Isso deu 0,04. Esse é o nosso resultado.
tá? Então a velocidade média dos reagentes vai ser de 0,04 mol por litro minuto. Então, esse daqui também foi o valor que a questão colocou pra gente. Vem comigo. Olhando para cá, você percebe que ele colocou exatamente isso. Agora, até atingir o equilíbrio, a velocidade de formação dos produtos é 0,08. O que você vai ter que fazer? Fazer a mesma coisa que eu fiz na letra D, fazer para a letra E, e você vai ver que, de fato, pela variação da concentração e a variação do tempo, ou seja, 1 dividido por 37,5, isso evidentemente não dá 0,08. Então a afirmativa incorreta é, de fato, essa nossa letra E. Beleza, gente? Tranquilo? É assim que fica. Show de bola? Beleza? Então tá feito aqui. 31? Quem falou 31? Eu acho que eu perdi ali no chat de vocês, mas tá tudo bem. Beleza, povo? Tá bom? Então é assim que a gente vai trabalhar com as nossas constantes. Show de bola? Maravilha? Faz o seguinte, vem comigo aqui pro quadro, para a gente poder continuar a nossa teoria. Bom, vamos nessa. Deixa eu apagar aqui. Agora que a gente tem noção de como trabalhar com Kc, que é a constante de equilíbrio em relação às concentrações, a gente pode agora, nesse momento, trabalhar com o Kp. Beleza, a gente já sabe como é que funciona o Kc, vamos analisar como é que funciona o Kp. Alan, o que significa Kp? Ó, eu estava numerando, eu acho que eu estava no número 3. Vamos no número 4. Vamos lá. Constante de equilíbrio em relação às pressões parciais. As pressões parciais. Essa constante não é mais em relação à concentração, e sim é em relação à pressão. Então eu chamo de Kp, tá? E o que é curioso é que o Kp vai ter uma expressão bem semelhante ao Kc. Só que ao invés de usar concentração, eu uso a pressão. Então eu pego a pressão dos produtos elevado ao seu balanceamento sobre a pressão dos reagentes. Galera, toda vez que a gente falar sobre constante de equilíbrio, vai ser produto sobre reagente. Tá? Produto sobre reagente e acabou. Onde a gente tem que levar ao balanceamento. Aí, aqui, o que vai acontecer? Esse Kp, ele depende também somente da temperatura igual ao Kc, depende somente da temperatura assim como o Kc, e além disso, já que a gente está falando de pressão e não mais de concentração, somente entra gás na expressão do Kp. No Kc ainda entrava aquoso, aqui só vai entrar gás. Só faz sentido pensar em pressão quando a gente trata de substâncias gasosas. Tudo bem, gente? Então, por exemplo, se eu chegar para vocês e colocar a seguinte equação: N2 gasoso mais H2 gasoso, isso daqui em equilíbrio com o NH3 gasoso, com o balanceamento de 2 e de 3, qual vai ser a expressão do Kp para aquela equação?
Ué, a expressão do Kp para essa equação vai ser pressão dos produtos sobre a pressão dos reagentes. Lembrando que todo mundo é gás, então todo mundo entra. Então vai ser a concentração dos... Desculpa, concentração não. Pressão dos produtos. Então vai ser a pressão parcial do NH3 elevado a 2 sobre a pressão parcial dos reagentes. Pressão do N2 vezes, e não mais, a pressão do H2 elevado ao cubo. Essa daqui é a nossa expressão do Kp para a nossa equação. Beleza? Então vai ser produto sobre reagente com os expoentes direitinhos. Tudo bem, gente? Beleza? Faz o seguinte, tira um print desse quadro, printzão desse quadro, maravilha. E aí, para a gente poder finalizar essa nossa teoria, eu quero concluir aqui com vocês na seguinte equação. Olha só, meu povo, ponto de número 5. Relação entre Kc e Kp. Como assim? Se você tiver a informação, se você tiver o dado, se você tiver o valor do Kc, você descobre do Kp e vice-versa. Beleza? Dá pra gente relacionar um com o outro. Eu não vou provar essa fórmula, porque senão a gente vai acabar gastando tempo à toa. Vou botar a fórmula direto para vocês, tá? Vem comigo. Olha só. A fórmula consiste no seguinte. Kp, que é a constante em relação às pressões, é igual ao Kc, que é a constante relacionada às concentrações, vezes RT elevado a ΔN. Que? Calma. Vamos lá. Kp e Kc a gente sabe o que é. R é a constante dos gases ideais. Isso daqui vale 0,082 litro atm por mol Kelvin, tá? É a constante do PV/NRT, tá? Bem conhecida de vocês, beleza? Agora, o que que vale o T? O que que é o T? T, evidentemente, é a temperatura. T é a temperatura, que tem que ser trabalhada em Kelvin. Beleza? Tem que ser em Kelvin. E, Alan, o que que é o ΔN? O que que é o ΔN? ΔN, ele consiste na variação do número de mol. Só que o número de mol aqui, ele é calculado e utilizado como balanceamento da equação. Então, quando a gente tratar de número de mol, a gente vai ter que pensar no balanceamento. Balanceamento. Como assim? Qual seria o ΔN nessa equação? Seria o balanceamento final menos o balanceamento inicial, sacou? Final menos inicial. Fez sentido? Então eu ia pegar no ΔN 2 menos 4, sacou? 2 menos 4 daria menos 2, então o ΔN seria menos 2. Sacou? Vamos tentar entender isso aqui dentro de uma questão para que isso fique claro para vocês. Vem aqui comigo para o quadro. Olha aqui. Essa questão aqui, ó, essa questão de número 2, não sei se a gente vai conseguir fazer até o final, mas eu posso indicar para vocês como é que vai funcioná-la.
Aqui eu tenho uma equação, CO mais H2, mais 2H2, dando o metanol. Isso a 300 atm nessa temperatura, nessa faixa de temperatura. Este composto é utilizado em carros de Fórmula Indy como combustível e às vezes por processos, texto, blá blá. Em condições de equilíbrio, a temperatura de 487,8 Kelvin tem-se a concentração do H2 igual a isso, a concentração do CO é igual a isso e a concentração do metanol igual a isso. Ele quer saber quanto vale o Kc e quanto vale o Kp. Eu vou te dizer como é que se faz, só que eu vou falar, tá? Repara, eu não tenho aqui as concentrações de H2, de CO e de metanol? Repara aqui no seguinte, eu não tenho a reação? Como é que eu monto a reação? Produto menos reagente. Desculpa, produto sobre reagente. Não é assim que a gente faz? Para a gente calcular o Kc, eu pego o produto e divido pelo reagente. Lembrando que eu preciso desse 2 para colocar como expoente. Tudo bem, gente? Então o que eu faço? Eu vou pegar a concentração do metanol, que ele me deu aqui, ó, 0,072, e vou dividir esse número pela concentração desses dois caras, sendo que esse fica ao quadrado. Então vai ser sobre a concentração do H2, que é esse número elevado ao quadrado, vezes a concentração desse. Com isso, eu acho o Kc. Como é que eu acho o Kp? Aí eu acho o Kp usando a minha fórmula. Então, como é que a gente vai calcular o Kp? Eu vou ter calculado o Kc, e aí eu preciso do R, que é 0,082, a temperatura que ele me deu já em Kelvin, aquele 400 e alguma coisa, e quanto vale o ΔN para aquela reação? Vem comigo. O ΔN, que é a variação do balanceamento, consiste no seguinte, número de mol final, 1, menos o número de mol inicial, 3. 1 menos 3 dá menos 2, então ΔN é menos 2. Substitui os valores e você vai chegar no resultado igual a esse daqui. Tudo bem, povo? É assim que a gente resolve, tá? É assim que a gente coloca. Se você jogar esse enunciado na internet, você encontra a resolução bonitinha. Tentei falar para vocês tentarem fazer sozinhos. Tá bom? Beleza? Faz o seguinte, tira o último print aí do quadro. Belezura? E nesse momento eu me despeço de vocês, um grande beijo no coração de todos e todas, estava com saudades, e agora nessa reta final a gente vai caminhando juntos, tá bom? Grande beijo no coração de todos e todas, nos vemos na semana que vem, se a paz do céu permitir. Beijos e fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.